E aí, pessoal, Eric aqui. E hoje, como vocês passaram o mês de agosto fazendo as atividades, então eu resolvi revisar o que eu falei em agosto. É basicamente um assunto que é sobre geradores elétricos. Então, só lembrar para vocês que gerador elétrico é aquele equipamento que transforma outros tipos de energia em energia elétrica. Certo? Então transforma energia térmica em energia elétrica, transforma energia luminosa em energia elétrica, transforma energia química, que nem a reação química entre carvão ativo e zinco da bateria, em energia elétrica. Então, basicamente, o nosso gerador ele pega outros tipos de energia e ele transforma em energia elétrica. Porém, na nossa vida real, isso não acontece 100%, ou seja, não é toda essa energia que vira energia elétrica. Então, nós temos aqui uma energia dissipada, certo? E isso nos leva à nossa figurinha. Por quê? Porque um gerador elétrico, ele é um gerador ideal, que é representado por essas duas barrinhas, e uma resistência que vai dissipar a energia desse gerador, certo? E quando a gente vai olhar nos polos da bateria, a DDP entre A e B é diferente da força eletromotriz, que é a tensão no gerador ideal. Porém, isso nem sempre é verdade. Quando é que isso vai ser verdade? Quando é que a gente vai ter essa igualdade? Quando é que a gente vai ter essa igualdade? Essa igualdade só é possível se a corrente que está passando pelo gerador for de 0 amperes. Se não, a DDP entre A e B, ou a DDP entre os polos da bateria, ela vai ser calculada pela equação de gerador, que é força eletromotriz menos a DDP da resistência interna. Porém, a DDP da resistência interna é calculado pela lei de Ohm, que é o que? Resistência, o valor da resistência, vezes a corrente que atravessa por ele. Então, essa aqui é a equação de gerador, muito importante, por favor, não esquecê-la. Ok, lembrado isso, vamos para a questão que eu separei. Um determinado gerador que possui FEM 2 volts. Eric, o que é FEM? FEM é a abreviação de força eletromotriz. Ok? Força eletromotriz é aquele epsilon da fórmula. Então, esse epsilon é igual a 2,0 volts. A resistência interna é 5 ohms, então o Rzinho é de, na verdade, é 0,5 ohms. 0,5 ohms. Resistência interna. E está associado em série com a pequena lâmpada de resistência 2 ohms. Então, bora lá desenhar um circuitozinho. Nós temos o nosso gerador. Certo? Com resistência interna de 0,5 ohms. Força eletromotriz de 2 volts. Ligada a uma resistência de 2 ohms. E aí ele quer saber qual é a tensão nos terminais do gerador. Então, considerando que isso aqui é o gerador, ele quer saber a tensão
nos polos do gerador, nos terminais do gerador, que é basicamente a DDP-U. Tensão é a mesma coisa que tensão elétrica, é a mesma coisa que DDP. Ok? Então bora lá. Como é que eu vou calcular o diacho dessa DDP? Como é que eu vou pegar e calcular essa DDP aqui? Então, se a gente puxar da fórmula, essa DDP-U ela é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. A gente tem a força eletromotriz, a gente tem a resistência interna, mas não tem a corrente. Então a gente precisa descobrir qual é o valor da corrente. Como é que a gente faz isso? Se a gente soubesse lei das malhas de Kirchhoff, a gente usaria. Porém, como a gente não sabe, o que que a gente faz? A gente vai tratar isso aqui como um gerador ideal e isso aqui como se fosse outra resistência. A resistência interna vai ser uma resistência qualquer do circuito. E quando a gente analisa esse circuito, a corrente ela sai do gerador, faz a curva aqui, ela faz a curva aqui, e essa mesma corrente I que passa na resistência de 2 ohms, passa também na resistência de 0,5 ohms. Se a corrente é a mesma, a corrente que passa por um também passa por outro, esses resistores estão associados em série. Então a resistência equivalente vai ser igual a 2 mais 0,5, porque resistência equivalente de resistores em série a gente soma. Qualquer dúvida, volta lá na aula, na videoaula de associação de resistores em série. Somando esses dois dá 2,5. E para saber a corrente a gente usa a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Só que eu vou usar resistência equivalente e esse U vai ser o U dessa fonte, ou seja, a própria força eletromotriz. Então nós vamos ter 2 volts é igual a 2,5 ohms vezes I. I vai ser igual a 2 dividido por 2,5. Isso aqui dá 0,4 amperes. Agora que a gente tem a corrente, a gente já pode usar a fórmula. A DDP nos polos é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Puxar para cá, para o canto. DDP nos polos é igual a 2 menos 0,5 vezes 0,4 dá 0,2. 2 menos 0,2 vai dar 1,8 volts. Resposta correta, item D. Ok, pessoal? Não é tão difícil, mas você tem que ler a questão e saber o que a questão está te informando. Além, é claro, de saber o que a questão está pedindo. É isso, pessoal. Eu vou elaborar um formulário. A atividade vai ser um Google formulário. Vai valer até a próxima aula, ou seja, até a próxima terça-feira. E quem não tiver acesso a esse Google formulário, eu também vou elaborar um TDzinho, certo? Então, até a data limite, eu quero que vocês me mandem essa atividade. Quem não mandar vai receber só metade dos pontos. Eu ainda vou elaborar um videozinho melhor explicando. Ok, pessoal? Um beijo, até a próxima e tchau.